Viva! Considera as funções f e g definidas por f de x igual a 3x menos 1 e g de x igual a menos 2x mais 1. Na linha A temos a seguinte pergunta: qual é a imagem do objeto 3 por cada uma das funções? Aquilo que nós temos que fazer é muito simples. Quando nos dão o objeto é o valor do x. E eles querem saber a imagem. E a imagem é o resultado da função, ou seja, é o y. Então, aquilo que nós temos que fazer é ir a cada uma das funções e substituir o x, neste caso, pelo valor 3. Vou então começar aqui pela função f e aquilo que nós temos é o seguinte: a função vai ser f e aqui em vez de x vou colocar então o valor 3, que é o objeto, e aqui na expressão algébrica 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Então vai ficar 3 vezes, e vou substituir novamente o x por 3 e agora menos 1. Finalmente é só fazer as contas. 3 vezes 3 dá 9 e 9 menos 1 dá 8. Portanto, a resposta à primeira pergunta é: qual é a imagem do objeto 3 pela função f? A imagem é 8. E agora a mesma coisa para a função g. Vou substituir aqui o x por 3 e vou também aqui substituir este x por 3. Fica então menos 2 vezes 3 mais 1. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. E menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Está então feito. A linha B. Qual é o objeto cuja imagem é 14 pela função f? Reparem que a pergunta agora é ao contrário. Não é bem igual à linha A. Na linha A, davam-nos o objeto e queriam saber a imagem. Aqui é o contrário. Aqui dão-nos a imagem e querem saber o objeto. Como é que nós fazemos isso? Esta imagem, este 14, é como se fosse o y. Então, aquilo que nós vamos fazer, e eu recordo que esta parte que está aqui, este f de x, é a imagem, é como se fosse o y. Então, aquilo que nós vamos fazer é substituir aqui esta imagem, ou seja, o y, por 14. E vamos tentar descobrir o x, que é o objeto. Vou fazer então aqui embaixo, no lugar deste y, vou colocar então 14 e agora vou descobrir então o valor do x. Fica então 3x menos 1. Isto é uma equação. Eu vou isolar aqui o x, vou passar este menos 3 aqui para o primeiro membro. Vai ficar então menos 3x menos 1. Vou passar o 14 que está aqui a somar, vou passar para o segundo membro. Fica então menos 14. E agora vou fazer então estas contas. Fica menos 3x igual, e neste caso menos 1 menos 14 vai dar menos 15. E o menos 3 que está ali a multiplicar vai passar a dividir. Fica então menos 15 a dividir por menos 3. Como menos com menos vai dar mais, então isto vai ficar 15 a dividir por 3 vai ficar 5. Logo, a resposta aqui à linha B, qual é o objeto cuja imagem é 14 pela função f? A resposta é 5. Vou pôr aqui que esta é a linha B. E vou agora para a linha C. Em que ponto do gráfico é que a função f interseta o eixo das ordenadas? Vamos supor que nós temos o seguinte: nós temos aqui um gráfico. Aqui temos o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e aqui temos o eixo do x, que é o eixo das abscissas. Então, aquilo que nós temos aqui, vou colocar aqui um x, que é as abscissas, e aqui um y, que é as ordenadas. E vamos supor que temos uma função, não interessa bem agora qual é que é o aspecto, algo deste género, por exemplo, isto é uma função afim, que é o que nós temos aqui no caso da f, 3x menos 1 é uma função afim, e aquilo que nós queremos saber é o seguinte: aquilo que nós queremos saber na linha C é em que ponto do gráfico é que a função f, e vamos supor que a função f é aqui esta linha vermelha, em que ponto do gráfico é que ela interseta o eixo das ordenadas. Reparem então que o eixo das ordenadas é este y, e ela interseta aqui neste local.
interseta neste local o eixo das ordenadas. A isto dá-se o nome de ordenada na origem, porque é o valor da ordenada quando o x é 0. E no caso de uma função afim, que eu vou colocar aqui, uma função afim será f de x igual a ax mais b. Vou colocar aqui ax mais b. Este b que está aqui é o valor da ordenada na origem, ou seja, é o valor aqui em que a reta, em que a nossa função interseta o eixo das ordenadas. Ora bem, neste caso, o nosso b será este valor que está aqui. Isto é o valor do b. Ou seja, este menos 1 é o valor da ordenada na origem, que é o local onde a nossa função interseta o eixo das ordenadas. Ok? Portanto, a resposta aqui à linha C será menos 1. E agora, por último, D. Em que ponto do gráfico é que a função G interseta o eixo das abscissas? Se eu tiver aqui esta função, vamos supor agora que esta vermelha é a G, este ponto aqui do gráfico é o ponto onde a função G interseta aqui o eixo das abscissas. Como é que eu descubro este ponto? É fácil. Reparem que neste ponto, qual é que é o valor do y quando nós estamos aqui neste local? Quando nós estamos aqui neste local, o valor do y é 0. Então, aquilo que nós temos que fazer é ir à função g e substituir o valor do y, que é aqui esta parte. Reparem que esta parte do g de x é o y. Substituir aqui o valor do y por 0, para descobrir então onde é que a função g interseta o eixo das abscissas. E é isso que eu vou fazer então aqui. Vou substituir na função g aqui o y por 0. Isto vai ficar 0 igual a menos 2x mais 1. E agora vou resolver esta equação. O 2x está aqui a subtrair, passa para o primeiro membro a somar. Fica 2x igual a 1. E por último, este 2 que está aqui a multiplicar, passa para aqui a dividir. E então a resposta é 1/2. É tudo. Espero que tenham percebido e até breve.